Chegou a hora de escolher o título para sua redação. Opa, como assim? Eu nem escrevi ela ainda? Não, você já escreveu. Lembra que eu já te passei o que precisa ter na introdução, o que precisa ter nos parágrafos do desenvolvimento, o que precisa ter na conclusão. Tudo baseado nos seus tópicos, no teu roteiro. O teu roteiro vai te instruir a escrever frases. E essas frases combinadas com conjunções, advérbios, preposições, enfim, você vai construindo o seu parágrafo. Eu vou mostrar para você, no próximo momento, também como que fica um artigo de opinião escrito seguindo essas estratégias. Então, é um texto que eu produzi usando esse método, para que vocês vejam como funciona. Agora é hora de escolher o título. Então, você já fez todos os outros passos, você já escreveu a sua redação, seguindo lá a nossa dica para utilizar o POIC, que é o quê? Planejar, organizar, executar e conferir. Tá? Você está na fase do executar ainda, ou seja, o fazer. O conferir é mais para o final mesmo, né? É aquilo que eu falei, de ver se a pontuação está correta, de ver se você respondeu realmente ao tema que foi solicitado. Então, tudo isso vai fazer parte do conferir. Mas ainda falando sobre o executar, vamos pensar um pouquinho melhor a respeito do título, que é uma coisa que muitas pessoas perdem nota na redação por conta do título. Primeira coisa, é importante você lembrar que o artigo de opinião tem título. É obrigatório. Você não vai fazer um artigo de opinião sem título. Se você não colocar título no teu artigo de opinião, ó, uma boa parte da nota já foi aqui. Tá? Quem sabe você perdeu a oportunidade de fazer a faculdade da sua vida porque você não escreveu título no artigo de opinião. Vai ter inclusive um espaço específico para isso, tá? Escreva título. Faça o seu título na primeira linha do texto, centralizado. Você vai ver pelo teu rascunho onde mais ou menos você tem que começar e terminar esse título dentro da tua folha, tá? Por exemplo, eu vou voltar aqui naquele slide que tem a folha de redação, né? O teu rascunho de redação. Essa aqui, ó. Tá? Você já viu ela antes em outra aula. Essa folha aqui, então, é a folha que você utiliza para escrever o seu texto. Ó, pensando que a linha 1 tá aqui, né? Ó, a linha 1 é essa aqui, beleza? O seu título não pode ocupar, eu vou pintar aqui como se fosse a linha, tá? Ó, essa é a linha, meio tortinho, mas essa é a linha. Agora eu vou pegar outra cor e vou passar por cima para você ver o título mais ou menos onde ficaria legal dele estar, ó, tá? É no meio. É centralizado. Não faça um título gigantesco que venha ó, daqui até aqui, que daí parece que é texto já. Títulos muito grandes não funcionam. Não funcionam por vários motivos. Primeiro, porque tem que ser uma coisa objetiva e curta. Você já viu o nome de um livro ser gigante, assim, a capa de um livro ser uma coisa muito grande, o título ser muito grande? Claro que não, gente. Tem que ser uma coisa bem clean e bem, né, papum, tá ali, ó, título, acabou. Se você ocupar a linha inteira aqui, ó, para o título, o que vai acontecer? Não vai se diferenciar muito o título do começo do texto. Precisa deixar bem claro onde é título, onde não é. Então, você fez o título mais ou menos aqui, né, ó, no meio da sua folha. Na próxima linha, você vai começar a escrever a sua redação já, não precisa pular. E ó, sempre lembrando de usar a linha toda, né? Fazendo a separação de sílabas certinho, ó, até o final. Eu não tô conseguindo riscar bem em cima da linha, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Outra coisa, sempre o início do parágrafo, vocês já sabem, a gente já estudou, deixar esse espaço, ó, né? Vai começar outro parágrafo? Deixa o recuo, deixa o recuo, deixa o recuo. Sempre deixar o recuo aqui no início. Então, falando sobre o título. Como fazer um bom título, professora Grazi? Eu vou deixar até nesse slide mesmo, porque não tem por que a gente ir lá para o outro só para falar disso. O título vai sair do seu texto. Eu posso repetir uma frase do meu texto no título? Não, de jeito nenhum. Quando eu digo que o título vai sair do seu texto, eu estou te dizendo o seguinte. Lembra daqueles tópicos que você fez lá no início? A essa altura do campeonato, você já escreveu a sua redação e você já tem, né? Olha aí, o texto inteiro aqui, tá? Você já escreveu toda a sua redação. Vamos supor que usou aí as 30 linhas. Esse risco fora aqui não pode, tá, gente? Ó, não pode escrever fora do espaço, tá?
A canetinha encostou. E aí você escreveu tudo o que você precisava aqui, né? Teu texto tá pronto. O que você vai fazer agora? Volta para o teu texto e pensa, qual foi o meu termo-chave, a minha palavra mais importante, a minha expressão mais importante do primeiro parágrafo? Ah, eu acho que foi isso aqui. E do segundo parágrafo? Qual era o teu tópico? O que você estava desenvolvendo no segundo parágrafo? Ah, eu estava desenvolvendo isso aqui. No terceiro, a minha ideia central era essa e no último, essa. O que você fez? Você separou as palavras-chave do seu texto. Com essas palavras-chave, você vai montar o seu título. Vamos supor que as palavras-chave do seu texto sejam, tá? Políticas públicas, que a gente falou, né, como se fosse um argumento e tal. Seja outra palavra-chave do seu texto. Vou fazer de outra cor aqui para ficar bem visível para vocês, ó. Políticas públicas. Outra palavra-chave com certeza vai aparecer, porque não tem como, é o desmatamento. Outra palavra-chave, a questão do problema, né? O problema do desmatamento no Brasil. Então, o que você tem de consequência com isso? Então, as consequências, os perigos, vamos colocar assim, né? Os perigos do desmatamento. E na última, né, no último parágrafo, você fez uma reflexão voltada para a necessidade, então, de se discutir, né? Precisa se falar sobre o desmatamento no Brasil. Essa é a sua tese. Precisa falar sobre o desmatamento no Brasil. Então, tem que dar mais atenção, tem que dar uma ênfase maior para esse assunto. Então, você vai fazer o quê? Você vai dar um destaque. Vamos colocar aqui a palavra atenção, né? Isso aqui é uma orientação para você escrever o teu título. Então, agora você vai tentar montar uma frase com essas coisas. Ó, o perigo do desmatamento no Brasil, tá? Vai ficar um pouco grande esse aqui, mas só para vocês terem uma ideia, assim, de como fazer frases. O perigo do desmatamento no Brasil e a atenção política. Um bom título. Pode até ser separado por 2 pontos. Tá? Agora, não quero falar perigo para deixar mais curto. Lembra que quanto mais objetivo, melhor? Ótimo, tira isso aqui. Então, o desmatamento no Brasil, a atenção política para o desmatamento no Brasil. Ótimo. Ó, a atenção política para o desmatamento no Brasil. Ou ainda, a atenção ao desmatamento, aos índices de desmatamento no Brasil. Você está falando sobre o teu texto. Então, é interessante que o teu título faça isso. Que o seu título pegue palavras-chave do seu texto e crie uma nova frase e que tenha a ver com o que você escreveu. O que vai acontecer? Seu título vai ficar bom, vai ficar interessante, vai ficar diferente das outras coisas, né? E vai também trabalhar com aquela ideia que você quer defender. Não vai fugir do tema. Título também pode fugir do tema, não pode? Então, cuidado. Se você fugir do tema no seu título, você já está fugindo no início. Não se esqueça, você escreveu o título no final, mas o corretor é a primeira coisa que eu vejo. Você pode até fazer o título no final, mas é a primeira coisa que o corretor vai ver. Então, esse título tem que ser clean, objetivo e que tenha tudo a ver com o tema da proposta e com a sua redação.